Na vista lateral, nós identificamos os seguintes ossos: frontal, temporal, parietal, esfenoide, osso nasal, osso lacrimal. Este é o osso maxilar, zigomático. A gente identifica a mandíbula ou osso mandibular, a asa maior do esfenoide, que eu falei esfenoide, mas a gente pode detalhar como asa maior do esfenoide. Então, estes são os ossos que a gente identifica na vista lateral do crânio. Destaco aqui a importância de falar sobre o arco zigomático. Vou fazer aqui uma movimentação para que vocês possam ter uma ideia tridimensional deste arco. O arco zigomático, ele é importante para a inserção de fáscias e músculos e ele é formado pelo processo temporal do osso zigomático. Então, vou clicar aqui no osso zigomático. Perdão, aqui. E a gente tem aqui essa pontinha desse osso zigomático, é o processo temporal do zigomático. E essa ponta do temporal é o processo zigomático do osso temporal. Os dois formam o arco zigomático, que é uma estrutura de referência. Acima deste arco, nós temos uma fossa, que é a fossa temporal. Vocês estão vendo aqui? E abaixo deste arco existe uma fossa, que é uma fossa infratemporal. Duas fossas importantes quando vocês forem estudar músculos da mastigação, da cabeça, futuramente. Então, aqui a gente tem as duas fossas. Além disso, é preciso entrar um pouco mais de detalhe no osso temporal. Além do arco zigomático, a gente identifica o meato acústico externo, que é esse porozinho por onde passa o conducto auditivo. A gente tem essa massa que parece uma mama. Essa massa óssea chama processo mastoide do temporal. Lembra uma mama, por isso mastoide. O processo mastoide do osso temporal, ele é facilmente palpável no indivíduo em vivo. Vocês mesmos podem fazer esse teste. Palpa aí em vocês, posterior ao pavilhão auricular externo, ou seja, a orelha. Palpa e vejam se vocês percebem uma elevação. Essa elevação é o processo mastoide do osso temporal. E ela é um ponto de referência para fixação de músculos como o músculo esternocleidomastoideo, esplênio da cabeça e o músculo longo da cabeça. Então, este é o processo mastoide. Aqui a gente tem também, olha, um processo estiloide, que parece um finco. Vou tentar ampliar para vocês. Olha só, esse finquinho aqui, esse osso pontiagudo, é o processo estiloide do osso temporal. Ele também é importante ponto de referência para fixação de ligamentos, como, por exemplo, ligamento estiloioideo, estilo mandibular, e também músculos também se inserem aí, como o músculo estilooglosso. O estilooglosso é o músculo que vai da língua até esse processo. Glosso, em latim, é língua. Tem o estilofaríngeo e o estiloioideo. Então, estes são pontos importantes de referência deste osso, que é o osso temporal. A incisura mastoide, eu preciso também comentar, porque ela já é visualizada nessa vista lateral. Vocês conseguem perceber essa depressão aqui, olha, atrás do processo mastoide? Medial e posterior a ele? Essa é a incisura mastoide. Então, eu vou aqui riscar essa, ficou muito bom não. Essa, isso, é a incisura mastoide. A incisura mastoide, ela é importante porque ela serve também de fixação para o ventre posterior do músculo digástrico. Músculo digástrico é um músculo que tem dois ventres musculares e consegue movimentar a mandíbula. Então, essas são as principais referências que a gente tem da vista lateral. Para finalizar, existe um ponto craniométrico nessa vista que é chamado de pitério. Pitério é um ponto que representa a união dos ossos frontal, esfenoidal, a asa maior do esfenoide, o parietal e o temporal. Esse ponto é o ponto frágil do crânio, que está associado com a artéria meníngea média, e é o pitério, com P mudo, é mais um ponto craniométrico que a gente estuda aqui no crânio, certo? Então, aqui
se localiza o epitélio. Esta é a vista inferior do crânio. Nós estamos visualizando o crânio de cabeça para baixo. Nesta vista inferior, eu preferi usar essa imagem que destaca os ossos em cores para ficar mais didático. A vista inferior ela é marcada por muitos acidentes anatômicos ou por muitos processos ósseos devido à quantidade de músculos que se inserem aí. Além disso, tem muitas aberturas também na vista inferior e forames pelos quais passam vasos, nervos que comunicam o crânio com o pescoço. Então vamos por parte, certo? Primeiro vamos ver os nomes dos ossos que a gente identifica nesta vista. Aqui de verde nós temos o osso maxila ou osso maxilar. Esse laranja é o osso palatino. Esse outro laranja é parte do zigomático. Amarelo nós temos o osso esfenoide. Aqui de rosa, o osso vômer. Esse vermelho é o temporal. O lilás é o osso occipital. E aqui um verdinho mais claro, que é o osso parietal. E agora, nós vamos estudar de diante para posterior alguns detalhes destes ossos. Aqui, vamos no palato. O que significa palato, meus alunos? Palato é céu da boca, tudo bem? Então, vamos estudar a composição óssea do palato. O palato ele é formado, pela maior parte, pelo processo palatino da maxila. Então, essa parte verde é maxila e o nome específico é processo palatino da maxila. Nós temos um buraquinho aqui, olha, vocês percebem essa abertura? Esse é o nome da fossa e forame incisivo. Bem no meio desse palato existe uma sutura. Essa sutura é chamada sutura palatina mediana. Depois aqui nós temos a sutura palatina transversal. Essa é a lâmina horizontal do osso palatino. Aqui a gente tem um foramezinho, que é um forame palatino maior, tanto de um lado quanto de outro. Este rosa é o vômer. Vocês percebem duas aberturas aqui que estão na parte posterior da cavidade nasal. Essas aberturas são conhecidas como coanas, região das coanas. Em amarelo, nós temos o esfenoide, a asa maior do esfenoide. E nós temos aqui, olha, lâminas irregulares deste osso. A primeira é chamada de lâmina medial do processo pterigóideo do osso esfenoide. Aqui é a lâmina lateral do processo pterigóideo do osso esfenoide. Entre as duas existe a fossa. Essa é a fossa pterigóidea. Percebem? Aqui tem outra fossa no esfenoide, que é a fossa escafoide. Alguns forames a gente visualiza também, mas eu vou falar em um outro momento dos forames isolados. Agora a gente vai para a parte vermelha, que é o osso temporal. A gente percebe aqui um pedaço do arco zigomático, a fossa mandibular, onde se encontra ou encaixa o processo condilar da mandíbula, pedaço do meato acústico externo. Aqui é o processo mastoide do osso temporal, a incisura mastoidea. Existe um forame aqui, que é um forame chamado forame estilomastoideo, entre o processo mastoide e o processo estiloide do osso temporal, e a gente vai falar mais tarde também sobre estes forames. De lilás ou de roxo, nós temos o osso occipital. Aqui a gente tem a base do occipital. Vocês conseguem ver uma elevação mediana aqui? Essa elevação chama tubérculo faríngeo. Aqui nós temos duas elevações chamadas côndilos occipitais, que vão de encontro com a primeira vértebra cervical. Este é o maior forame do crânio, que é o forame magno. E aqui nós temos, a protuberância occipital externa, com a linha nucal superior e linha nucal inferior. Assim, a gente finaliza a visão panorâmica da vista inferior do crânio.
Vamos agora estudar a vista interna do crânio. Para isso, a gente fez um corte transversal, a gente retirou a calota ou a calvária do crânio e agora a gente vai visualizar o crânio por dentro. Vou ampliar. Bom, o crânio, na vista interna, ele tem muitas irregularidades, ele é marcado por grandes acidentes ósseos devido às estruturas nervosas que ficam abrigadas aqui dentro, no conjunto o encéfalo, com vasos e outros nervos. Bom, aí a gente tem a separação dos ossos. De frente para trás, nós temos osso frontal, osso esfenoide, osso temporal e osso occipital. Existem aqui na base do crânio, essa é conhecida como base do crânio. A base do crânio ela é formada, ou o assoalho, é formado por 3 fossas. A fossa anterior do crânio, a fossa média do crânio e a fossa posterior do crânio. A asa menor do osso esfenoide, que é essa que eu estou passando aqui com a setinha, ela delimita a fossa anterior da fossa média. E o limite entre a fossa média e a fossa posterior se dá pela porção petrosa do osso temporal. Vamos ver com um pouquinho mais de detalhes o osso frontal. O osso frontal na fossa anterior, ele possui estruturas aqui, olha, medianas, que são a crista galli, parece uma crista de galo, crista galli, ou crista etimoidal, e do lado existe uma estrutura perfurada, ela é cheia de orifícios, que é chamada de lâmina cribiforme. Essa lâmina cribiforme do etimoide, ela serve de passagem para inervações, especialmente o primeiro par de nervo craniano, que é o nervo olfatório. Então aqui a gente tem a crista galli e a lâmina cribiforme ou crivosa, são estruturas do etimoide, tá? Que é um osso irregular, portanto a gente também consegue visualizá-lo aqui na vista interna, pertinho do osso frontal. Em seguida, nós temos o osso esfenoide, parece com um corpinho de borboleta e as asas abertas da borboleta, olha só. O esfenoide, ele é dividido em asa menor, e eu vou marcar aqui com cor. A asa menor é esse rosinha claro e a asa maior do esfenoide. A pontinha da asa menor do esfenoide é chamada de processo clinoide anterior. A pontinha posterior aqui, olha, do osso esfenoide é o processo clinoide posterior. Entre esses processos clinoides existe a fossa hipofisária. Numa outra visão mais lateral, vocês vão perceber que parece uma sela de cavalo. Tá aqui? Essa fossa hipofisária, ela tem a função de apoiar a glândula hipófise, que é uma importante glândula do hipotálamo. Nós temos alguns forames aqui, que são visualizados no osso esfenoide, um forame redondo, o forame oval e o forame espinhoso. Mais uma vez, forame redondo, forame oval e o forame espinhoso. A gente vai comentar só sobre forames daqui a pouquinho. Aqui o forame lacerado ou lácero. E agora a gente vai para o osso temporal. No osso temporal a gente tem uma parte que é chamada de porção petrosa do temporal. Ela parece um rochedo. Em alguns livros e atlas vocês vão encontrar como rochedo temporal. E aqui dentro desse rochedo existe um conducto que é o meato acústico interno. Vamos para o osso occipital. No osso occipital, nós temos aqui o limite no maior forame do crânio, que é o forame magno. Existe um outro forame, que é o forame jugular. Existe o canal para o nervo hipoglosso, que também perfura o osso occipital. E aqui a gente tem um declive, que é chamado de clivo ou clivus do osso occipital. Ele parece um escorregador, ele desce em direção ao forame magno. Ele serve de apoio para a ponte, que é um importante órgão do tronco encefálico. Existem 2 fossas posteriores, que são as fossas cerebelares, onde apoiam os hemisférios do cerebelo. Aqui a gente tem a protuberância occipital interna.
ladeada pelos sulcos para o seio transverso de um lado e do outro, sulco para o seio transverso. Além disso, a gente tem o sulco para o seio sigmoide, que são estruturas que apoiam os seios venosos do sistema nervoso central. Então, aqui a gente finalizou a vista interna de crânio.